Olá, você ligado na nossa TV Sim Linhares, canal 16.1, também em cadeia, né, em transmissão simultânea pela rádio Sim FM, nesse finalzinho de tarde, começo de noite já, né, com a chegada da aproximação do inverno, a noite chega bem mais cedo, né. Agradeço a você pela sintonia, trazendo mais uma edição do nosso Bate-Papo das 6, esse nosso encontro aqui de todos os dias, de terça a sexta, trazendo os assuntos mais relevantes, aquilo que você quer saber, aquilo que a gente discute aqui sempre na nossa mesa redonda aqui, né. Antes de iniciar o bate-papo de hoje e dar boa noite aos nossos convidados, queremos ver lá fora como é que está o trânsito, o movimento nessa bela cidade de Linhares, né? Já à noite, já está bem escuro, né? Trânsito fluindo normalmente aí pela BR-101, nos bairros, tranquilo, graças a Deus, todo mundo em casa, quem pode estar em casa, o isolamento social é importante. A gente, infelizmente, tem tido um aumento expressivo dos casos da Covid-19, é preciso ter cautela, cuidado, higiene e tudo mais, para que a gente possa passar por essa dificuldade, né? Esse desarranjo que essa pandemia trouxe, mas que muito em breve certamente iremos superar. Gente, eu repito, tem a reprise desse programa nesta quarta pela manhã, 6 horas da manhã, e no domingo à tarde, você que está aí no descanso, no conforto do seu lar, a partir das 15 horas, a reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. Nas nossas redes sociais também você acompanha o que acontece aqui na tela da TV Sim, viu? Acesse lá o nosso Facebook, né, dê sua curtida por lá, o nosso Instagram, no YouTube você pode rever os nossos vídeos, reportagens e entrevistas e compartilhar também o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar de uma organização, de um trabalho maravilhoso que vem sendo realizado há várias décadas, né? São 4 décadas, 40 anos, a Fundação Protamar vem fazendo um trabalho fantástico de educação ambiental, de preservação, um trabalho sociocultural também nas comunidades em que o projeto, em que a Fundação atua, e hoje eu converso com 2 representantes desse trabalho, né? Estão aqui, eu quero dar meu boa noite a Carlos Sangalha, educador ambiental, que está aqui conosco. Sangalha, boa noite. Boa noite, Cláudio, e a todos que estão assistindo aí a TV Sim. Maravilha. Conosco também o Alexandro Santos, pesquisador do Tamar, vários anos atuando aí na área de educação ambiental. Obrigado, Alex, pela presença. Por nada, boa noite a todos. Essa pandemia, né, esse problema mundial que tem afetado a todos nós, que também trouxe alguns problemas, né, para o projeto, né, para a Fundação Tamar com as suas ações, né, Sangalha? Como toda a economia, né, sofreu um grande impacto em nível mundial, várias formas de negócio, né, desde microempreendedores até grandes corporações, estão tendo que se reinventar. E a base o modelo de negócios, a plataforma de negócio subsistência da Fundação, era muito baseada nas lojas, né, que estavam dentro do centro de visitantes. E por questões de proteção das pessoas, esses centros de visitantes foram fechados, e com isso também as lojas. E essas lojas, elas estão dentro de um ecossistema de negócio chamado. Elas escoam a produção da confecção que tem em Regência e da confecção que tem em Ipirambu, lá no Sergipe, além do artesanato dos grupos produtivos. Então, com o fechamento do centro de visitantes das lojas, essa outra parte dessa rede de negócio também teve sua queda, né? Está prejudicada. Também está prejudicada, né? Os artesãos estão sem produção, e a confecção em Regência e Pirambu também estão tendo que encontrar alternativas para poder preservar os postos de trabalho, porque o projeto Tamar, desde o seu início, né, dos 40 anos, não se preocupa simplesmente com a tartaruga e o ambiente onde ela vive, mas com as pessoas que estão nesse ambiente também. Então, um posto de trabalho que deixe de existir numa comunidade, para a gente é uma grande, né, Alex, uma grande perda. Né? Afeta como se perdesse também uma tartaruga, né? Gente, nós vamos relembrar um pouquinho a história, porque são 40 anos, né? Esse projeto, essa fundação que faz esse trabalho, como eu disse, um trabalho fantástico. Tem um legado
maravilhoso, né? O tamar, quando a gente lembra, já vem à nossa mente, aliás, o próprio nome já diz, né? Tamar, tartarugas marinhas, né, Alex? A gente for buscar lá nos primórdios, surgiu exatamente dessa ideia de proteger as tartarugas, porque a gente vivia um risco de extinção enorme. Aliás, vivemos ainda, né? Mas naquela época era terrível, né? Sim, as tartarugas, elas sempre foram... Vou pedir ao Alex para ligar o microfone dele. Aí, Alex, pronto. Pode continuar. Isso. Bom, as tartarugas marinhas, historicamente, sempre foram uma fonte de proteína importante nas comunidades, né? E até a década de 80, não se sabia nem direito aonde existiam tartarugas no Brasil ainda. O Tamar começou com um levantamento, e esse levantamento detectou as áreas que ainda tinham remanescentes, que ainda eram remanescentes de desova. Então, aqui no Espírito Santo, a gente viu que a tartaruga cabeçuda, que é a principal espécie que ocorre no litoral, junto com a tartaruga gigante, que só ocorre aqui, esse é um filhotinho dela, olha, né? Que bacana a imagem ali, ó. Que o principal ponto de desova dela no continente aqui é o Espírito Santo, principalmente Regência e Povoação. Então, esse foi um dos lugares que primeiro se escolheu implantar o tamar, né? Então, Regência, Praia do Forte e Pirambu foram os três principais, as três primeiras bases de proteção, né? E a partir daí a gente foi se estendendo, né? A partir do momento que você começa a ouvir, do outro lado do rio tem mais tartaruga, aí você vai, né? E sempre buscando trazer as comunidades para trabalhar junto com a gente, né? Aliás, não se avança de jeito nenhum, né, Sangara? Essa questão ambiental ela é tão sensível, né, que se não tiver o morador, o nativo ali do lado, dificilmente se avança, né? As pessoas fazem parte do ambiente, né? Naturalmente. Então, são componentes desse ambiente, né? Tem um ambiente físico, natural, né, biológico, e um ambiente cultural, social, e isso tudo está associado um com o outro. Então, as pessoas são parte desse ambiente. Se você desconsidera o indivíduo, a coletividade como, né, parte desse ambiente, você minimiza os problemas, então você passa a excluir. Então, o Projeto Tamar, ele fez o contrário, ele, desde o início, reconheceu esse componente, né, as pessoas, seus modos de vida, né, suas tradições, e passou a trazer, né, para esse programa todo de conservação, seja nas atividades de educação ambiental, nas atividades de inclusão social, criando grupos produtivos, né, de artesanato, mostrando para as pessoas que há possibilidade de desenvolvimento com geração de trabalho e renda, né, sem comprometer o ecossistema local, o meio ambiente. Bacana, Alex. E é uma coisa gradativa, a gente viu as imagens ali de crianças, né, que são, imagino que é o principal público, porque, enfim, com as crianças é mais fácil trabalhar essa questão de educação ambiental, né? E se a gente for analisar 40 amuitas dessas crianças hoje já são senhores, né? São chefes de família, são pais, inclusive alguns podem ser até avós, né? Então, essa transformação que vai sendo paulatina, né? Sim, e a gente tem hoje, né, dentro da força de trabalho do Tamar, pessoas que eram crianças nessas atividades de educação ambiental há 30 anos atrás, que fizeram biologia ou outra universidade e hoje integram as frentes de pesquisa bacana, da fundação. Né? Ou seja, entraram ali como colaboradores, de repente já são agora tão inteiramente integrados, né, ao projeto. E é difícil dissociar o Tamar, Fundação Protamar, todo o trabalho que vocês fazem, dessas comunidades, né? A gente, quando pensa em Regência, já lembra logo das tartarugas, do trabalho que é feito ali, povoação e outras comunidades, né? A tartaruga, ela passou a ser o que a gente chama, né, espécie bandeira. Então, ela possibilita a conservação do ecossistema como um todo, o ecossistema marinho, costeiro, onde ela se reproduz, e também uma referência para a questão do turismo. E aí tem lugares onde tem maior potencial turístico, que isso possibilita escoar a produção dessas outras comunidades. Então, temos centro de visitante Vitória, centro de visitante na Praia do Forte, né, em Santa Catarina, Ubatuba, onde tem as lojas e a produção
do artesanato, dessas comunidades de Regência, Aldendiz de Comboios, né, Povoação, e outros lugares do Brasil, acabam indo para esse centro de visitante. Então, está levando também um pedacinho de Regência, um pedacinho de cada comunidade, porque quando chega na loja, está lá produzido na comunidade tal, pela pessoa tal. Aquela identidade visual mesmo. Né? Então, as pessoas que estão nesse centro de visitantes, seja em qual capital for, elas vão estar sabendo, tem uma plaquinha indicando Regência, indicando Povoação, indicando outros lugares. Então, se a pessoa estiver, por exemplo, na Praia do Forte, que é um lugar bem visitado, lá tem as plaquinhas indicando qual horizonte está a Regência. E a pessoa passa a ver que tem... Que legal. E sem falar que, assim, Regência, como o Alex colocou, a tartaruga gigante é o único lugar em todo o litoral brasileiro. E o Alex pode explicar, em Regência. E o Alex pode explicar melhor, é uma população mais característica específica, né, da região. Então a gente pode falar que é uma tartaruga capixaba. Né? Genuinamente capixaba. Então, ao longo desses 40 anos, né, o Projeto Tamar foi recuperando as populações, através desses trabalhos, as populações de tartarugas marinhas, e hoje todas elas ainda encontram-se ameaçadas de extinção, mas numa situação bem melhor do que estava no passado. A tartaruga de couro ainda é um problema, porque ela tem muito pouco. Então, a gente tem aí, em média, 80 ninhos por temporada. Isso daria 5 a 10 fêmeas só. Agora, assim, uma curiosidade. A gente vê todos os anos, tem ali a produção, né? Nascem tartarugas, né? E é belo a gente ver a soltura, tudo aquilo é muito bonito, né? A gente vê a força da vida, da natureza. Imagina, poxa, mas com tanta tartaruga nascendo, como que é possível estar em extinção ainda? Inclusive, eu queria que você explicasse a questão dos predadores e tudo mais, né? Bom, as tartarugas, né, fazem parte de um ecossistema, ou seja, elas são alimento de outros animais e também se alimentam de outros animais. As tartarugas marinhas, elas têm uma taxa de sobrevivência muito baixa. Né? Ela tem, de cada 1000 filhotinhos que entram no mar, 1 ou 2 só chegam à idade adulta. Muito pouco mesmo, né? Porque elas, né, fazem parte desse ciclo dentro dos oceanos. Então, isso já é um problema. O segundo elas são animais de ciclo de vida muito longo, então elas demoram em torno de 30 anos para a primeira desova. Aí vem a cada 2 anos, né? Então, assim, juntando tudo isso faz com que seja... você ter os primeiros resultados positivos demore muito tempo. Então, hoje a gente está, depois de 40 anos, colhendo os frutos de trabalho de 30, 40 anos atrás. Então, as tartarugas estão aumentando, as ameaças mudaram, né? Então, lugares que antes eram isolados, hoje tem acesso fácil, você passa a ter ocupação das praias com fotopoluição, né? Que é a iluminação... Né? Esses são os filhotinhos indo para o mar, e olha só quantas pessoas acompanhando, né? Essa caminhada dos filhotes para o mar. É um grande vetor de turismo, né? Também, naturalmente. Né? E de sensibilização. Então, uma criança que vê, um adulto que vê um filhotinho indo para o mar, não tem como se emocionar. Eu, depois de 30 anos, ainda me emociono quando eu vejo. É o fruto do nosso trabalho, né? É algo realmente emocionante. A força da natureza, da vida, né? Ou seja, tem toda essa questão da cadeia predatória, e aí tinha um homem que ajudava a completar essa situação. Porque todas as fêmeas que subiam para desovar eram mortas e todos os ovos comidos. Ou seja, era a mesma coisa se você ter um galinheiro, comer os ovos e matar as galinhas. Então chega um momento que tua produção zero, porque você não tem nem bicho e nem ovo, né? Ou seja, se nada tivesse sido feito lá naqueles finais de 70, né, início de 80, certamente não teríamos história para contar agora. A ameaça era uma, hoje são outras ameaças. Na época era comum, né? As comunidades eram uma fonte de proteína importante para, né, alimentação, para a dieta alimentar dessas comunidades, as populações tradicionais, né, algumas indígenas, inclusive, porque não tinha outras fontes de renda. Então, com o tempo, por isso que também esse trabalho socioprodutivo, né, de inclusão socioprodutiva, desenvolvimento de trabalho e renda nas comunidades, ele sempre foi e é muito importante para mostrar que, sim, você tem outras alternativas. A tartaruga, ela pode te trazer mais renda, ela viva, do que você matar. Então, você pega a tartaruga, o ovo vai comendo, com o tempo vai acabar.
ela estando viva, ela vai estar muito tempo viva lá e muito tempo gerando recursos. Assim foi com outros animais, espécies bandeiras também, na Amazônia, né, e em outros lugares. Não, isso é muito bacana, porque a gente coloca a Regência aqui como referência, claro, são várias outras comunidades, mas aí é todo um conjunto que é beneficiado, né, a partir de um trabalho desse. O turismo, né, como você citou, Regência hoje é referência turística para o brasileiro. Aliás, nós linharenses, aqui eu faço minha culpa também, nós conhecemos pouco, né, do potencial que Regência tem, de toda a sua beleza, da sua questão ambiental, e muita gente, até de outros países, né, visitam ali a comunidade, enfim. Se não fosse, eu imagino, esse trabalho de divulgação, esse trabalho ambiental e social, certamente a gente não teria toda essa amplitude, né? Tem sim, tem outros componentes também do turismo, mas a imagem da tartaruga ela é muito forte. É simbólica mesmo. Então, né? por exemplo, Regência tem lá a terra de gigantes, o gigante Caboclo Bernardo e a gigante tartaruga. Né? Tem um mar, tem trilhas belíssimas, um ecossistema de Restinga muito preservado ainda, né? Assim como povoação, né? Então, Linhares tem um litoral belíssimo, que as pessoas têm que conhecer. Tem povoação, com belas lagoas, né, a cultura desses lugares, Pontal do Ipiranga também. Né, então, tem belíssimo litoral. E a tartaruga, ela é um símbolo importante, principalmente a tartaruga gigante. Sem dúvida. É a tartaruga de couro, que é a Dermocheles coreaceus, que ela pode ainda ser melhor, não vou colocar a questão explorada, mas sim, no bom sentido, utilizada como um símbolo do município, um símbolo dessas comunidades, um símbolo do município, né, para a questão do turismo, para a questão de um planejamento de desenvolvimento também harmonioso. Muito bacana, gente. Olha, e a fundação ela depende desses recursos, por exemplo, da confecção, né? Vocês citaram aqui das camisetas, e hoje, com essa questão da pandemia, está essa dificuldade, né? Os centros de visitação eles estão fechados, né, Sangalha? E a questão das camisetas que são comercializadas e tudo mais, mas tem um trabalho bacana, olha lá, a serigrafia, né? Isso começou lá pelos idos de 85, 87, né? Essa questão das camisetas? Começou em 87 o embrionário, né? Então, os jovens, dos técnicos na época, começaram a produzir algumas camisetas para doar para os pescadores, porque as comunidades, eu quero uma camiseta do Projeto Tamar, eu quero alguma coisa que me identifique do Projeto Tamar. E aí, na época, os pesquisadores que estavam implantando o Tamar, as bases, comprava aquelas camisetas, né, simplesinhas, brancas, e pegava uma tela, sem saber, aprendendo a silcar, né? Os amigos faziam a tela, porque nunca teve recurso assim grande disponível. Então, até hoje o Tamar é um pouco assim, tem que usar a criatividade para sobreviver. E aí estampavam, era na época uma camiseta branca com uma tartaruguinha verde, uma tartaruguinha escrito proteja as tartarugas, preserve, e aí distribuía para os pescadores, para as famílias nas comunidades. E viu-se que as pessoas, turistas que, né, onde tem essa camiseta para vender? Eu queria uma camiseta dessa. Aí começou, poxa, então vamos fazer para vender. Aí começou a produzir uma quantidade maior e começou a vender. Vou unir o útil ao agradável. E aí viu que aquilo poderia ser uma plataforma de negócio sustentável nas comunidades para gerar trabalho e renda. Então, em 1990, foi criada uma confecção em Regência, com algumas costureiras lá, Elenita e muitos outros, Eliá. E aí começou a evoluir. Com o tempo, a confecção foi conseguindo, né, a Fundação Protamar foi conseguindo apoios financeiros de convênios e montando, ampliando, hoje é uma grande estrutura que corre o risco de estar ameaçada, né? Pois aí a gente gostaria de falar sobre isso. Vamos aproveitar, já vamos vender o peixe aqui logo, porque olha só, o trabalho que o Tamar faz, né, de preservação ambiental, né, a história já diz tudo, né?
todo esse legado deixado. E o Tamar precisa, né, dessa ajuda da comunidade, adquirindo os produtos da loja e tudo mais. Hoje está sendo difícil porque, em função da pandemia, os centros de visitação, as lojas estão fechadas, né? Mas as confecções estão funcionando e eles estão produzindo máscaras. Vejam só, eu queria pedir ao Marcelo para mostrar aqui. Trouxemos aqui um kit, inclusive, de presente de você. Essa é a camiseta. Ah, que maravilha, tá? Obrigado. Camiseta que são produzidas lá. Que legal. Aliás, você pensou, já lembrou logo, o Cláudio é bem grande, né? Eu te conheço já há algum tempo. Que legal, obrigado, Sangari. E né, as camisetas hoje estamos com dificuldade, né? Então começou o centro de visitantes, as lojas fechadas, e agora as camisetas, né? Ótimo. E aí foi criada com urgência uma loja virtual, né? Para tentar vender o estoque, inclusive, pela internet. Né, pela internet. Uhum. Mas aí isso só não daria para manter a confecção, porque já tem um estoque. Então a confecção de qualquer forma ia parar a produção. Então vamos fazer o que todo mundo está fazendo, produzir máscaras, né? Eu gostaria que você tirasse, porque ela está na sacolinha e eu não quero tocar na sua máscara. Mas aí começamos a produzir as máscaras anatômicas, né? E olha o capricho das meninas lá, né? Do pessoal. A máscara foi feito vários perfis antes de sair vários pilotos antes de sair. Muito legal, e nós estamos na busca aí as máscaras estão vendendo na loja também virtual, mas sim, nós estamos na busca de empresas. Então, as empresas que precisam de máscara, tem algumas empresas que estão, inclusive, adquirindo as máscaras para poder distribuir nas comunidades onde atuam, né? Então uma forma de ajudar o projeto e a manter o trabalho das meninas. E mesmo porque muitas forças de trabalho não pararam, né? Então as pessoas precisam trabalhar com máscara. Então, gente, aí eu vou... Aí você faz as duas coisas, ajuda, né? Proporciona uma condição de trabalho saudável para o seu colaborador e ajuda um projeto social. Ajuda esse projeto a manter lá o trabalho do pessoal que faz parte. Lembrando que uma instituição sem fins lucrativos. Sem dúvida. Então, o único objetivo dessas máscaras, de camiseta, principalmente agora dessas máscaras, é de continuar mantendo os postos de trabalho. Uma fonte de renda dos moradores. Porque se assim, não conseguir vender essas máscaras, né, a gente teme em fechar esses postos de trabalho, que seria grande impacto. 30 trabalhos numa comunidade de 1.000 habitantes é muita coisa. Então, a gente quer ampliar, inclusive. Sangari, bom, e o pessoal, quem tiver interesse, é só entrar... Na internet tem todas as informações do projeto? Tem no site, né, do Projeto Tamar, tem lá. Mas a gente pode deixar o telefone depois do escritório aqui de regência, onde tem a confecção. Então, se tiver algum empresário, as empresas, a gente tem feito contato com muitas empresas no estado, em Vitória e aqui em Linhares também, né? Pode citar o nome aqui, Brametal. Vontade, sim, claro. Né? Já tivemos encomendas de empresas como Petrobras, ArcelorMittal, que fizeram para a sua força de trabalho também para distribuir nas comunidades. A Brametal tem um interesse. O Sindicato das Indústrias Moveleiras aqui está se mostrando interessado, está tentando viabilizar isso, né? Esperamos o apoio também da Findes aqui de Linhares para poder levar isso para as empresas, porque assim, não é simplesmente comprar uma máscara para distribuir para os seus colaboradores e clientes ou comunidade, mas de você ajudar a manter trabalho e renda numa comunidade. Né? Gente, que bacana. Depois a gente vai continuar falando desse assunto, desse trabalho social, né, fonte de renda para os moradores que estão integrados a essas comunidades. Nós precisamos fazer um rápido intervalo. O Bate-Papo das 6 retorna já já. É um minuto só. Gente, de volta com o nosso Bate-Papo das 6, hoje falando aqui sobre
O projeto, né, Protamar, a Fundação Protamar, esse trabalho de 40 anos, um trabalho de preservação ambiental, de educação ambiental e um trabalho sociocultural também realizado nas comunidades em que o Tamar tem suas bases, né? Aqui a gente lembra a Regência, Povoação, Pontal do Ipiranga também, Guriri, em São Mateus. Aliás, daqui a pouquinho, explorar um pouquinho o Alex, porque ele já passou por essas bases todas, né? Passou por aqui na década de 90, passou em Guriri, né, Alex? Passou em Guriri. Depois foi para o Nordeste, né? Depois para a Bahia, para Praia do Forte. Bacana. Antes da gente retomar esse assunto, o Sangalha, pessoal mandando mensagem aqui querendo saber, tá? Como é que é feita a logística? Vocês entregam essas máscaras, os pedidos, preço? Estamos pedindo preço. Então vamos aproveitar e divulgar, fazer a propaganda completa. O preço depende de quantidade, então isso é negociado na hora, depende de quantidade. Mas a unidade aqui está saindo a quanto? Aqui, só para ter uma ideia. Sem a estampa está R$ 4,50. R$ 4,50, né? preço com popular. a estampa, com logo, dependendo da quantidade do pedido, ela sai entre R$ 4,50 a R$ 5,00. Entendi. Mas ela vai numa sacolinha individual. Ótimo. Aqui essa sacolinha ainda é simples, mas agora ela está vindo numa sacolinha com zíper. Que bacana, porque aí mesmo. ela já vai sair de lá dentro de uma sacolinha com zíper para a pessoa poder usar essa sacolinha, mas não virar lixo, né? A pessoa vai ter uma sacolinha, ela higieniza a máscara, coloca na sacolinha, guarda. Já manda higienizada. E assim, é uma máscara que não é apenas um produto social. É uma malha que é uma das melhores malhas hoje no a qualidade do Brasil, aqui, o acabamento, vem lá né? de Santa Catarina malha, né? Tem todo esse acabamento. E olha só, e assim, entrega em qualquer lugar do Brasil para as empresas, né? Tem toda uma logística já isso, porque já tinha logística das camisetas, e elas podem vir estampadas com estampas de motivos marinhos do Tamar, ou com frases relacionadas ao Covid. Personalizado. Logo de empresa. Logo de empresa, inclusive isso me perguntaram, inclusive foi produzido lá para Porto de Açu, lá no Rio, com a logo do porto e uma tartaruguinha do lado, né? Bacana. Mas isso tudo depende de conversar. Ótimo. Né? Entrar em contato e negociar. Gente, então, o Tamar, a lojinha, eles fazem a máscara, confeccionam a máscara, né? Se for com a logomarca da sua empresa, não tem problema, só mandar a arte para eles, vão colocar, vão imprimir aqui. E o trabalho eu posso garantir que é de qualidade, né? Vamos colaborar, contribuir para a manutenção dos postos de trabalho. A Fundação Protamar é uma entidade sem fins lucrativos, ou seja, não está visando o lucro, apenas a manutenção dessas vagas, né? Até porque essas pessoas vão ficar em dificuldade. As lucradoras, né, são as tartarugas marinhas, né? Sem dúvida. Que a gente diz a dona patroa, né? A dona patroa é a tartaruga marinha. Sim, é uma forma de se reinventar. Então, o Tamar, nesses 40 anos, já passou por várias crises. Essa é mais uma crise. E vamos passar muito em breve, dificuldade. Né? Então, é uma forma que foi encontrada de fazer com que a confecção não pare. E não só a confecção, mas as pessoas que estão no campo, né, nos trabalhos de educação ambiental. E por isso que a loja também virtual foi criada. Não tinha loja virtual porque as camisetas, o artesanato, como dito antes, eles estavam relacionados a um sentimento, uma vivência. Então, a pessoa vai no centro de visitantes, ela tem toda essa abordagem ambiental sobre a tartaruga, ela passa a conhecer as comunidades onde tem a atuação do Tamar, e aí ela leva o produto dentro desse contexto vivencial. Né? E o que a loja virtual não proporcionava na época. Chegou até a ter uma época, uma loja virtual e fechou. E agora reabriu, mas assim, tem um Instagram do Projeto Tamar, onde também estão sendo feitas algumas lives, toda terça-feira, né? É uma forma que a gente achou de trazer um pouco, de levar um pouco do nosso trabalho, continuar levando para as pessoas, né? Porque algumas atividades não param, né? Os manejos dos bichos nos tanques, as equipes de trabalho mesmo
em bem menor escala, continua olhando as praias, né? Então, a gente está, de qualquer forma, ainda trabalhando, né, numa força reduzida. E hoje, né, Alex, o ambiente virtual é onde as pessoas se encontram, Sim. né, nesse período, e aí não tem jeito. Bom, tem o Instagram do Tamar, tem o site, então as pessoas podem entrar e conferir as atividades, né? Sim, para quem mora na Grande Vitória, a loja física, ela também teve que se adequar. Então, ela está funcionando fechada, virtualmente. Né? Virtualmente, ela está funcionando através de Instagram, e onde as pessoas compram e tem a entrega a domicílio. Então, o delivery da loja, além da loja virtual. Que bacana. Alex, vamos falar um pouquinho desses anos, né? Você passou aqui na década de 90, passou por São Mateus também, Bahia. As comunidades, né, onde estão essas bases, elas vivem ainda uma grande transformação, né? Isso não para nunca, né? Não, porque a gente tem, né, as grandes comunidades que ainda, né, me surpreendo de voltar depois de quase 30 anos para uma comunidade que nem Regência e ver que pouca coisa mudou no sentido de que as ruas continuam, né, de terra, ainda as pessoas, eu reconheço as pessoas na comunidade, mas já tem, né, internet, você já tem uma experiência mista, né? Infelizmente ainda não tive como ir a Guriri, me mudei para cá no meio dessa confusão, dessa pandemia. Mas daqui a pouco né? vai poder. Mas daqui a pouco vou rever os amigos de quase 30 anos atrás também, né? E, assim, eu vejo que as comunidades daqui ainda guardam, né, uma coisa ainda pequenininha, daquela coisa de lugar pequeno, de todo mundo se ajudar, de todo mundo se conhecer. E foi isso, né? O Tamar, quando começou, quando os pesquisadores chegaram no início da década de 80, quem sabia de tartaruga eram os pescadores, e os pesquisadores aprenderam com eles. Olha que interessante. Então, você chama a pessoa para trabalhar e aprende com eles. Sem dúvida. E foi aí que se aprende, né? Para uma pessoa que nunca viu um rastro de tartaruga na praia, achar os ninhos, achar os ovos, era uma guerra. Então, vamos lá, vamos chamar. E devagarzinho a gente foi, né? Aquela pessoa da comunidade, poxa, não vou mexer no ninho porque vou atrapalhar o trabalho do seu Zezinho, coitado, né? E aí você foi criando a consciência. Aí, né, em algumas comunidades, as pessoas não associavam os filhotinhos com um bicho grande. O ciclo de vida estava tão interrompido que eles não achavam que eram bichos diferentes, o filhotinho da tartaruga e a fêmea adulta. Não era a mesma espécie. Não era a mesma espécie. Que coisa. E aí foram devagarzinho se tornando também os guardiões das tartarugas. É que eu acho, né, fantástico, que se fala muito, a gente está muito acostumado a ouvir isso, mas na prática, gente, a questão da educação transformar as pessoas, né? Sim. A gente vê ali o olhar atento das crianças, é através da educação, né, Sangara? Batendo ali naquela tecla de preservar, de cuidar, para que a gente possa ver um bicho desse adulto. Demora muitos anos, naturalmente, mas enfim, sim. né? Olha que interessante. A sensibilização, né? As pessoas, né, nesse processo de sensibilização, que é uma parte do trabalho de educação ambiental, as pessoas têm que conhecer, ter afinidade, passar a ter relação com aquele ecossistema, com aquele componente biológico. A partir daí ela vê importância e ela passa um processo de mudança de comportamento, mudança de consciência. E aí passa a preservar. Hoje nós estamos com uma nova população de tartarugas, né, Alex? E estamos também com uma nova população de pessoas. Então, quem era criança, por exemplo, quando eu cheguei em Regência, né, o Alex também, as pessoas que eram as crianças que nós trabalhamos, hoje nós estamos trabalhando as atividades de educação ambiental com os filhos dessas crianças de ontem. Né? Então é uma geração de pessoas e uma nova geração de tartarugas. E a gente fica muito feliz com isso, né, porque vê que as coisas estão se desenvolvendo de uma forma harmônica, né? Os frutos, né, vão sendo colhidos, né? O desenvolvimento é preciso, é necessário, né? Mas tem que ser de uma forma harmônica, porque hoje um exemplo disso todo mundo está vendo a importância que tem o ar, né? E
aí a gente chama atenção para a questão da necessidade de preservação dos oceanos, né, que é o ambiente da tartaruga marinha. Os oceanos são responsáveis pela maior parte do oxigênio que a gente respira. E nós estamos vendo hoje o quanto que o oxigênio é importante, não tem valor, né? Não tem valor. Então, com os oceanos cada vez mais poluídos, mais desequilíbrio ambiental, as coisas tendem a piorar. Então, o desequilíbrio ambiental gera esses vírus, gera essas doenças, né? Trazem todos esses problemas, né? Como a gente estava falando, né? As ameaças mudaram ao longo dos anos, né? Hoje as pessoas não matam mais as tartarugas, mas o ambiente está confuso, né? Então você tem a sobrepesca industrial, né? Tem alternativas bem legais. A gente trabalhou muitos anos, né, com a questão de um anzol que captura menos tartaruga, mas não diminui a captura de pescado. Então a gente vai devagarzinho vencendo as ameaças que vão surgindo. E a gente é resiliente, que nem a tartaruga, né? Como a gente falou, ela demora 30 anos e deve viver seus 80 anos, né? Ao longo disso, a gente vai... Magnífico. A tartaruga, inclusive, assim, pode ser um exemplo para essa situação, como o Alex falou, de resiliência. Passou por várias transformações do planeta, né? Até os dinossauros, né? Desapareceram aí, a tartaruga sobrevive. Então, né? Várias ameaças. Então, a sociedade ela tem que aprender a ser mais resiliente também, né, com o meio ambiente. O meio ambiente ele tem esse poder resiliente muito fácil de se refazer, reconstruir, e a gente acredita que a sociedade vai sair fortalecida aí, não tenho dúvida, né, com uma nova consciência ambiental, sair dessa pandemia toda, né, uma nova consciência social, de relações, né? E vamos sobreviver. Vamos romper esse desafio. Ô Sangalha, o Alex falou aí de desenvolvimento, as comunidades que ele passou, devagarinho foram evoluindo como o mundo vai evoluindo, né? E tem um projeto aí que está para sair, né, para ser implantado aqui na região e que vai impactar diretamente a região. Como é que a comunidade está vendo essa questão da promessa aí de asfaltamento dos acessos à regência, né? São duas rodovias, né? A rodovia que liga Barra do Riacho, 010, né? Que liga a regência Barra do Riacho, a S440 e a de povoação 200. Que vai interligar aquela região. Você acha que vai ajudar a questão do turismo, por exemplo, a movimentar a região? As comunidades, elas sempre foram muito desassistidas, né, de uma certa forma. Tiveram sempre muitas dificuldades. Primeiro, a dificuldade do acesso. Então, para chegar de regência, povoação até o centro médico hospitalar, por exemplo, sempre foi muito difícil. Corre risco até da pessoa morrer no meio do caminho. Quando a estrada está muita chuva, o acesso se torna mais difícil ainda. Para o turista chegar a essas comunidades, tem os aventureiros que chegam. Mas para um turismo mais qualificado, exige um acesso melhor. A educação também, os jovens, a gente tem lá as pessoas que começaram no Tamar, como o Alex falou, e hoje assim, estão na confecção, na gerência e tudo, e tiveram muita dificuldade de enfrentar essas estradas e chegar até aqui, vir à noite, chegar, às vezes o ônibus quebra com estrada ruim e chega em casa de madrugada, quase de manhã, então é uma luta muito grande. Então, essa pavimentação dessas vias vão trazer um grande conforto para essas comunidades. A gente hoje vê isso, né, dentro dessa ótica, que não adianta você ter uma estrada sem pavimentação, com pavimentação, o fator negativo do progresso, ele vai chegar com pavimentação, sem pavimentação. Não, né? Isso depende de como as comunidades estão estruturadas e qual o pensamento de desenvolvimento. Né? É um desenvolvimento impactante, onde o seu ambiente natural, social, cultural
está aí a qualquer preço ou é um lugar onde as pessoas têm o prazer de viver e poder ganhar dinheiro, fazer negócios de uma forma equitativa, né, qualitativa. Há os prós e contras. Então hoje é importante, isso é uma luta das comunidades e isso vem de encontro com, infelizmente, um grande impacto que teve no Rio Doce, que as comunidades ainda sofrem muito com esse impacto que teve no Rio Doce, e isso está vindo com uma medida compensatória. Então foi uma luta muito grande das lideranças, parabéns à liderança aí de regência, de povoação, né? Não vou citar nomes porque são muitos, mas eles sabem quem são, de Pontal do Ipiranga também, que está sempre na luta, e juntos eles vêm buscando né? Junto à Prefeitura, junto ao Governo do Estado, e nas instâncias, né? Nos fóruns de discussão do CIF, que é a instituição que cuida disso, junto à fundação que foi criada para cuidar disso tudo. Então, é uma grande luta das comunidades. Né? Que maravilha, gente. Já são 365 milhões nesses 3 projetos, né? Como frisou aqui o Sangalha. A ES 010, que liga Barra do Riacho até Regência. A ES 440, liga Bebedouro, né? Aquela rodovia que já tem uma parte já pavimentada, até Regência também. E a rodovia que liga a ES 358, essa estrada que vai para Pontal do Ipiranga, ligando até Povoação. Certamente vai facilitar a vida do povo ali, a locomoção. Sem dúvida. Gente, vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco retomamos o nosso terceiro e último bloco, nesse bate-papo aqui com os nossos amigos da Fundação Pro Tamar, falando um pouquinho sobre essa história, esse legado deixado pelo Tamar, a transformação social, ambiental que essas comunidades experimentam e ainda experimentam, claro, né? E esse trabalho que tem sido feito por lá. Um instante só, nós já voltamos. De volta com o nosso bate-papo da 6 de hoje. Já fiz a troca aqui, já estou com a camisa. Acabei de ganhar do meu amigo Sangalha, aqui do Projeto Tamar. Essa camisa bonita do SOS Tartaruga. Gente, voltando aqui com o nosso terceiro e último bloco, daqui a pouquinho nós vamos dar os canais para que você possa entrar em contato com o pessoal da confecção do Tamar, né, nas suas bases, e poder adquirir as máscaras, né, e os diversos produtos também de maneira online. A gente está nesse período de isolamento social. Ali já tem os números, né? Os números vão estar por ali. Você pode anotar para fazer a ligação e fazer o seu pedido. 3274-1103, 3274-1905, né? Para esses números você deve ligar para fazer o seu pedido e buscar mais informações. Nesse último bloco, perguntas chegando aqui, eu queria que você explicasse, Alex, falasse um pouquinho mais sobre a tartaruga, né? É um bicho dócil, né? Naturalmente, tempo de vida, você falou aí, mas enfim, vamos explorar um pouco mais então, esse assunto. Vamos lá conversar um pouquinho sobre as tartarugas, as nossas patroas. Né? Então, no mundo todo existem 7 espécies de tartarugas marinhas. Vamos lá, tartaruga a gente tem o cágado, que é aquele de água doce, certo. A gente tem o jabuti, que é aquele de terra, e tem a tartaruga marinha, que é a do mar. Né? Todas são tartarugas. Certo. Né? As tartarugas marinhas existem no mundo 7 espécies. Dessas 7, 5 ocorrem também no Brasil. Né? Que é a tartaruga cabeçuda, que é a mais comum, que desova aqui no Espírito Santo, na Bahia, em Sergipe, e no Rio de Janeiro, no norte do Rio de Janeiro. A gente tem a tartaruga oliva, que desova principalmente em Sergipe. A gente tem a tartaruga de pente, que é uma das mais ameaçadas, que era que o pessoal usava o casco para fazer aqueles óculos, joalheria, né, que desova principalmente no norte da Bahia e em Pipa, no Rio Grande do Norte. A gente tem a tartaruga verde, que no Brasil ela desova principalmente nas ilhas oceânicas, aqui na Ilha de Trindade, que pertence ao Espírito Santo, é um dos principais Costa pontos Capixaba, de desova dela no litoral brasileiro. E, por último, a gente tem a tartaruga de couro, que desova principalmente aqui no Espírito Santo. Né? Tem um único outro ponto de desova dela no Brasil, que é na costa do Piauí, que ainda está em estudo. Que bacana. Mas o litoral norte capixaba é o único lugar dela com desova, o único lugar no Brasil com desova regular dessa espécie e num número muito pequeno. Então, o Espírito Santo é muito importante por conta dessa espécie. Agora, durante um ano, quais os tempos de desovos, quais os períodos? Então, as tartarugas marinhas desovam no Brasil entre setembro e março. A das ilhas um pouquinho mais atrasada, vai de janeiro a junho. Né?
E uma coisa muito importante e interessante sobre as tartarugas marinhas é que o sexo das tartarugas ela é determinado pela temperatura em que os ovos são chocados. Então, por exemplo, a gente tem tartaruga cabeçuda desovando no norte do Rio de Janeiro, no Espírito Santo, Bahia e Sergipe. Bahia e Sergipe, a maioria dos filhotes que são produzidos são fêmeas. Norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo já tem uma proporção maior de machos, de 40% a 50%. Então, as tartarugas têm um balanço natural que a gente ainda hoje tenta entender. Bom, aqui nós temos águas mais frias, né? O litoral é um pouco mais frio que do Nordeste. Então, isso faz com que a areia seja mais fria e produza mais filhotes machos. Olha que interessante, né? A dinâmica da natureza. Acaba sendo assim, um indicador dentro desse processo de mudança climática também. Tanto na questão aí das praias, desse comportamento da desova, que interfere na temperatura, quanto na qualidade dos oceanos. Então, ela acaba sendo um indicador tanto de mudança climática como de poluição dos oceanos, né? Para as crianças ali, Alex, para explicar melhor, essa questão, por exemplo, ela é um animal dócil, mas quando adulto, a tartaruga é sempre dócil? Há algum momento que ela está mais agressiva ou não? Não, a gente não tem relato de casos, até porque as tartarugas não procuram muito contato com as pessoas na água, né? Porque a tartaruga marinha, ela passa a vida toda dela dentro da água. Ela só a fêmea sai para desovar e volta. É um processo que dura uma hora. Esse contato com as pessoas é mínimo, né? Mínimo. O que a gente tem que ter cuidado é sempre que... E isso é comum as pessoas às vezes estarem nas praias, principalmente nas praias onde não tem controle de acesso, que não é reserva ou parque, é que às vezes está na praia à noite e encontra uma tartaruga desovando. O principal cuidado é não incomodá-la, porque... Deixa ela quietinha. O que espanta ela, né, são as luzes e o toque. Então, se você... normalmente, a gente, onde tem luz, não tem tartaruga. Porque as fêmeas não gostam e para os filhotes é um problema. Porque quando eles nascem, falando das sutilezas, né, tanto da determinação do sexo e da orientação delas para o mar. Quando os filhotinhos nascem, eles conseguem ver a diferença de luz que tem o mar e a terra. Qualquer ponto de luz mais forte que o mar atrai os filhotinhos. Confunde e eles, em vez de irem para o mar, vão para dentro da casa das pessoas, porque tem lugares, né, que ainda tem um ou outro problema de iluminação, ou são áreas que têm desovas esporádicas, não tem sempre. De vez em quando a gente recebe notificações assim, das pessoas pedindo ajuda. Isso hoje é um fator também, um impacto, às vezes, na época principalmente do nascimento, que começa a nascer mais em dezembro, assim, muita luz nas praias. Então, regência, nosso litoral aqui, às vezes, muitos filhotes são encontrados nos quintais, né? E isso é muito prejudicial, porque as pessoas estão acostumadas a jogar uma luz. A gente precisa iluminar o caminho onde a gente passa, né? Precisa jogar uma luz dá para você iluminar isso bem. Isso acaba afetando diretamente. Dá para você ter uma iluminação adequada, bem nos caminhos onde você passa, sem uma iluminação que fuja e acaba tendo esse fator negativo. A gente, inclusive, você colocando uma luz muito aberta, você perde de observar o céu, né? Hoje a gente está vendo o quanto é importante a gente observar o céu, as pessoas que estão reclusas em casa, né? E assim, acho que lembrando também que existe legislação que protegem as praias de desova, de trânsito de veículos, né? E de iluminação. Né? Porque, como eu te disse, as ameaças vão mudando com o tempo. E o desenvolvimento desordenado é um dos problemas. É possível conciliar a proteção da natureza, posso falar pelas tartarugas, com o desenvolvimento. Se as regras forem seguidas, todo mundo fica feliz no final. Que bacana. Gente, nós temos poucos minutos, né, até o final do nosso programa. Eu gostaria só de reforçar aqui os canais para você entrar em contato aí com o Projeto Mar, a loja da Fundação, para poder ajudar
colaborar, comprar os produtos, adquirir os produtos, né? A loja de Regência ali, os números já estão ali, ó, 3274-1103, 3274-1905. Entra lá também no Instagram, mas esses são os números de referência, né? Esses daí para pedido de máscara para as empresas, então a gente assim pede né, a sensibilização dos empresários locais, que tenham a necessidade de produzir as máscaras, que dê essa prioridade, porque não tem fins econômicos, como colocado. Então, ligue para esses números, que são os números da confecção, ou se você quer comprar uma quantidade de 50, 100 máscaras a mais para doar para amigos também. E pode entrar no site também. No site tem a nossa loja virtual. E aproveite o momento que está em casa, para toda terça curtir as lives que estão legal. sendo toda terça-feira. Toda terça-feira de retorno das tartarugas, né? Às vezes são feitas de retorno de tartarugas ao mar. Então tem as lives, contato com os biólogos do Tamar, que estão sempre fazendo lives. Então você pode conhecer um pouco melhor sobre educação ambiental ao vivo e virtualmente. Enquanto a gente não pode, né, levar todo mundo de novo para as caminhadas de filhotes, para as solturas de tartarugas, a gente tenta levar um pouquinho disso para as pessoas, mesmo que seja virtualmente, né? Então a gente está aí, esperamos que isso passe logo e que a gente consiga de novo ter todo mundo, né, naquelas caminhadas de filhotes, com bastante gente vendo, apreciando a beleza que são as tartarugas. As lives, o objetivo de levar um pouco de conhecimento também para as pessoas que estão em casa, de entretenimento para as pessoas, né? Estamos vendo outras alternativas enquanto se mantém isso daí, né, com esse objetivo de levar conhecimento, entretenimento para as pessoas, como acontecia no centro de visitantes, nas bases. Isso aí, gente. Olha, quem puder contribuir, as empresas aí, né, você empresário que está me assistindo, né, e quiser adquirir as máscaras do Projeto Tamar, inclusive já explicado, com a sua logomarca da sua empresa, eles conseguem fazer aqui, né, essa máscara personalizada, muito bonita, um material de alta qualidade, certamente vai estar contribuindo para a manutenção desses postos de trabalho. O Tamar também, já há muitos anos, tem parcerias com grandes institutos internacionais, né, de pesquisa, de vida marinha, né, de tartarugas pelo mundo afora. E a gente quer só agradecer, viu, esse papo. Hoje eu tive uma aula de educação ambiental aqui, de história. Obrigado aqui, Santana. A gente, assim, agradece muito a você, né, que é uma pessoa que a gente conhece, sempre teve essa sensibilização. Agradecemos aí a TV Sim, que sempre teve de portas abertas, não só a TV, a rádio, revista, que já colocamos artigos, né? Agradecer a todos que estão aqui nos assistindo, as empresas que já vêm apoiando, que já apoiavam, né? E que vem apoiando com a aquisição dessas máscaras, e as comunidades que sempre foram parceiras. Sem a ajuda das comunidades, possivelmente não teríamos chegado nesses 40 anos da forma que chegou, com as tartarugas em recuperação. Tá joia. Sangalli, obrigado mais uma vez pela presença, obrigado pelo presente aqui, né? Alex, obrigado, viu? E eu que agradeço, é sempre um prazer para a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né? A gente gosta muito, acredita nessa causa e é sempre bom compartilhar com as pessoas e levar um pouquinho de conhecimento e de boas coisas nesse momento. Sem dúvida, estamos precisando muito. Obrigado mais uma vez. Gente, nós estamos encerrando o nosso bate-papo da 6 de hoje. Você tem reprise dele nesta quarta pela manhã, 6 horas, e também no domingo, a partir das 15 horas. Nas nossas redes sociais, no YouTube, você revê esse programa, pode compartilhar e tudo mais. Vamos proteger as nossas tartarugas, o nosso ecossistema, a nossa natureza, né? E, se puder, fique em casa, né? Mantenha o isolamento social, os cuidados com relação à Covid. Obrigado pela sua companhia. Continue conosco, TV Sim Linhares, seu canal local.